Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero lhes falar de um assunto, digamos, delicado. Vejam bem, é uma experiência que eu tive visitando Surucucus. Surucucus é lá na reserva indígena Yanomami. Pois bem, o comandante militar aqui de Roraima, recebendo um deputado importante de Brasília à época, deputado Aldo Rebelo, resolveu pegar um helicóptero grande e me convidou para ir na comitiva com o deputado à época, Aldo Rebelo, e os militares, visitar áreas indígenas. A ideia era passar para aquele deputado importante, à época, na Câmara dos Deputados, toda a nossa situação em relação aos povos indígenas. Então, largamos aqui de Boa Vista nesse helicóptero, direto ao Uiramutã. Lá no Uiramutã tem um pelotão de fronteiras que nos recebeu, que fez ali uma intermediação entre a comitiva que veio de Boa Vista, com os militares e com o deputado, e eu estava no meio como convidado, e os índios lá do Uiramutã, os índios e os moradores do Uiramutã, para que o deputado pudesse entender toda a problemática ali existente. Pois bem, dali tomamos o helicóptero direto para Surucucus. Já era praticamente a hora do almoço e, ao chegarmos a Surucucus, fomos então levados à sede do pelotão de fronteiras para o almoço. Os militares, os soldados lá do pelotão haviam preparado um almoço para aquela comitiva. E quando nós estávamos lá no local almoçando, chegou uma informação aqui de um outro militar que estava na portaria, dizendo que o terceiro tuxaua da maloca do Surucucus, porque lá no Surucucus é o seguinte, tem a pista de pouso, que vai até próximo ao quartel, e na parte, digamos assim, a parte de baixo da pista fica uma maloca de índios. Então, daquela maloca, que a ideia era visitá-la, veio uma pessoa com o título de terceiro tuxaua informar que o primeiro tuxaua havia determinado que não seria feita visita naquela maloca. Então, o sargento que estava na portaria levou essa informação até o general levou até o deputado e ficou aquele impasse, visita, não visita, etc e tal. O que aconteceu? O general, ao final do almoço, pegou soldados devidamente armados e fomos a pé em direção à maloca, descendo o caminho da pista, e chegamos lá na maloca. Ao chegarmos na maloca, encontrei uma coisa surreal. Era um grupo de índios jogando futebol. Veja, quem lembra o futebol, é uma invenção inglesa que veio para cá no começo do século XIX, e, portanto, não é uma coisa tipicamente indígena. Eles pararam o futebol para receber aquela comitiva, e aí ficou o impasse. O terceiro tuxaua não sabia onde estava o segundo nem o primeiro tuxaua, e ele estava ali apenas para cumprir ordens. Ninguém entraria na maloca, e a ideia era mostrar a maloca para o deputado Aldo Rebelo. Depois de muita conversa para lá e para cá, o general comandante da brigada à época, disse: olha, eu tenho força, eu posso entrar aí nesta maloca, mas eu não vou entrar,
Porque se eu entrar, minutos depois que isso acontecer, eu vou ser exonerado da minha função. Veja bem, vou ser exonerado da minha função. Então, se encontrou uma maneira de apenas o deputado Aldo Rebelo ir acompanhado do terceiro Tuxaua e passar por dentro da maloca para ele ver como é internamente uma maloca indígena lá no Surucucus. E aí terminou tudo. Não teve outra conversa, não teve visita, não teve nada. Então, há assim uma barreira que muitas pessoas do Brasil, autoridades do Brasil, têm medo de enfrentar para que haja essa co-irmandade entre índios e não índios, como existe lá no quartel. No quartel existem muitos soldados que são índios e Yanomami que estão servindo ao exército naquela unidade de pelotão lá no Surucucus. Isso aconteceu há muitos anos atrás, pelo menos há uns 10 anos, e eu penso que ainda hoje continua da mesma maneira, certo? Era essa a informação histórica que eu trouxe hoje para que vocês possam se deleitar e aproveitar tudo isso que acontece aqui no nosso estado de Roraima, certo? Muito obrigado.